Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar um pouco na estrutura por trás dos softwares que usamos todos os dias. Como é que eles são organizados? O que significa de verdade front-end e back-end? E como os sistemas gerenciam, assim, as tarefas e até as informações sobre seus próprios dados. A nossa conversa hoje é baseada em alguns materiais sobre desenvolvimento de software, sabe? E aborda conceitos como a teoria geral dos sistemas aplicada a esse mundo do software. A ideia aqui é decifrar esses blocos de construção, né? Os conceitos essenciais da arquitetura e da operação dos softwares. Então vamos lá, vamos começar a desempacotar isso. Que tal começar pela organização em camadas? Essa é uma ideia bem central, né? Basicamente, é como dividir o software em partes, tipo andares de um prédio. Cada andar ou camada tem sua função específica. Temos a apresentação, que é com o que a gente interage. Isso, a interface do usuário, né? O que aparece na tela. Exato. Depois, a lógica de negócio ou aplicação, onde ficam as regras, o processamento. O cérebro mesmo da aplicação, onde as decisões são tomadas, as validações acontecem. E, por fim, a camada de dados ou persistência, onde a informação fica guardada. Essa separação ajuda muito a organizar tudo e facilita na hora de fazer mudanças, certo? Exatamente. A apresentação lida com a interação. A lógica de negócio processa tudo e aplica as regras. E a de dados cuida de guardar e buscar as informações, geralmente falando com bancos de dados. E tem aquela regra clássica, né? Que a comunicação, idealmente, acontece só entre camadas que são vizinhas. Assim. Mas é interessante notar que, apesar dessa separação ser ótima para organizar e permitir que cada parte evolua de forma independente, às vezes, sabe, ela pode criar uma certa latência ou uma complexidade a mais na comunicação entre as partes. É um trade-off. Entendi. E essa ideia de camadas aparece em vários modelos, né? Começa lá no básico, cliente-servidor, e vai evoluindo para arquiteturas com 2, 3 ou até N camadas, mostrando uma especialização cada vez maior. E mais recentemente, a gente ouve falar bastante da tal arquitetura hexagonal, ou Ports and Adapters. Qual é a pegada principal aí? Então, a arquitetura hexagonal, ela busca, assim, proteger o coração da aplicação, que é a lógica de negócio. A ideia é isolar esse núcleo das dependências externas, tipo a interface do usuário, o banco de dados, um serviço na web, qualquer coisa externa. E como ela faz isso? Usando portas, que são interfaces definidas pelo próprio núcleo, e adaptadores, que são as implementações que conectam essas portas com o mundo real lá fora. Ah, interessante. Isso dá uma flexibilidade enorme, aumenta muito a testabilidade do núcleo e permite trocar tecnologias tipo mudar de banco de dados ou de framework de interface, sem precisar mexer no essencial da aplicação. Faz sentido. E falando nessas partes que se comunicam, isso leva a gente direto para outra dupla famosa, front-end e back-end. O front-end é aquela parte que a gente vê e com a qual interage, né? A interface gráfica, os botões, os menus. Exato. Construído geralmente com tecnologias como HTML, CSS, JavaScript e usando frameworks como React, Angular, Vue. Isso, a parte visual e interativa. Já o back-end, bom, é onde a mágica acontece por trás das cortinas, né? É o servidor, o banco de dados, toda a lógica de processamento, a segurança. O motor da coisa toda. Usando aí linguagens como Java, Python, PHP, Node.js e tantas outras. E se a gente conectar isso com as camadas que a gente falou antes, fica bem claro, né? O front-end é essencialmente a camada de apresentação. Ah, perfeito. E o back-end, ele geralmente cobre as camadas de lógica de negócio e a de dados. É ali que as regras são processadas e os dados são gerenciados. E para organizar toda essa complexidade, principalmente no back-end, que pode ficar bem grande, surgem padrões importantes. O MVC, Model View Controller, é um clássico para separar a gestão dos dados, Model, a apresentação, View, e a lógica de controle, Controller. Sim, muito usado. E tem também abordagens arquiteturais, como a SOA
arquitetura orientada a serviços, ou, mais recentemente, os microserviços. Essa última quebra o back-end em serviços bem pequenininhos e independentes. Ah, os microserviços, todo mundo fala deles. Pois é, eles facilitam muito a escalabilidade e a manutenção de sistemas que são realmente grandes e complexos. Cada pedacinho pode ser atualizado ou escalado de forma independente. Entendido. Então, a gente já viu a estrutura, as camadas, a divisão front-end, back-end, mas como é que o software consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo? Tipo, responder a vários usuários ou processar dados enquanto a gente continua usando a interface? Aí que entram outros dois conceitos-chave, processo e thread. Qual é a diferença básica entre eles? Bom, um processo é basicamente um programa que está rodando. Ele tem seu próprio espaço de memória isolado dos outros processos. Pensa nele como um aplicativo que você abriu, tipo um navegador ou um editor de texto. Cada um na sua caixinha. Ok, isolado. Já uma thread, ou linha de execução, é uma unidade menor de trabalho dentro de um processo. Um único processo pode ter várias threads rodando ao mesmo tempo ou quase ao mesmo tempo. Ah, dentro do mesmo processo. Isso. E a grande diferença é que as threads dentro de um mesmo processo compartilham o mesmo espaço de memória daquele processo. Elas não são isoladas umas das outras como os processos são. Tá, então a diferença crucial é isolamento de memória versus memória compartilhada. E qual a implicação prática disso no dia a dia, assim? Olha, tem várias. Os processos, por serem isolados, são mais robustos, mais seguros, no sentido de que um não interfere diretamente no outro. Se um processo travar, geralmente não derruba os outros. Certo. Só que criar um processo novo é uma operação mais cara, consome mais recursos do sistema, e a comunicação entre processos diferentes também é mais complexa, precisa de mecanismos específicos, como pipes ou sockets. E as threads? As threads são bem mais leves e rápidas de criar do que processos. Como elas compartilham memória, a comunicação entre elas é muito mais fácil e rápida. Elas são ótimas para tarefas que precisam acontecer concorrentemente dentro da mesma aplicação. Tipo? Por exemplo, num editor de texto, uma thread pode estar cuidando da digitação, enquanto outra salva o arquivo em segundo plano. E talvez uma terceira verifique a ortografia. Tudo dentro do mesmo processo do editor. Entendi. Mas esse compartilhamento de memória não traz riscos? Traz sim, e esse é o grande desafio. Como elas compartilham tudo, é preciso ter muito cuidado para uma thread não atrapalhar a outra, tipo, tentando modificar o mesmo dado ao mesmo tempo. Isso pode levar a resultados inesperados ou erros, as famosas condições de corrida, race conditions. Ah, já ouvi falar disso. Gerenciar essa concorrência, garantir que as threads colaborem sem se atropelar, é uma parte fundamental e, às vezes, bem complicada do desenvolvimento de software. Existem mecanismos para isso, como semáforos, mutexes, mas exigem atenção. Faz sentido. E para a gente fechar essa análise mais estrutural, tem um último conceito: metadados. O que são exatamente os metadados? Parece algo meio metafísico. Haha, quase isso. Mas é mais concreto. Metadados são simplesmente dados sobre dados. São como etiquetas, informações descritivas sobre um outro dado. Tipo? Pensa numa foto digital que você tira com o celular. A foto em si é o dado principal, mas junto com ela vem várias informações. Qual câmera usou, a data e hora que a foto foi tirada, talvez até a localização GPS, as configurações de abertura, ISO, tudo isso são metadados da foto. Ah, claro. As informações do arquivo. Exato. Ou num documento de texto, o autor, a data de criação, a data da última modificação, o número de palavras, o programa que criou. São informações que descrevem o documento, mas não são o conteúdo do documento em si. Entendi. E eles servem para quê, principalmente? Nossa, para muita coisa. Eles são cruciais para organizar, para buscar, para gerenciar e para entender grandes volumes de informação. Sem metadados, seria uma bagunça encontrar qualquer coisa num sistema grande. Eles ajudam os computadores a entenderem do que se trata um dado. Imagino que existam tipos diferentes de metadados, né? Não é tudo a mesma coisa. Sim, existem classificações para ajudar a entender a variedade. Rapidamente, a gente pode pensar em metadados descritivos, que ajudam a descobrir e identificar recursos, tipo título, assunto, palavra-chave. Ok.
Metadados estruturais que indicam como um objeto composto é organizado, por exemplo, a ordem das páginas num livro digital ou os capítulos, Metadados administrativos. que ajudam a gerenciar o recurso. Aqui entram informações técnicas, tipo o formato do arquivo, resolução, informações sobre direitos autorais, preservação digital. Certo, faz sentido. E tem até metadados de marcação, que são códigos inseridos dentro do próprio conteúdo, como as tags HTML numa página web que descrevem a estrutura e a semântica do texto. Essa variedade toda mostra como eles são realmente fundamentais para os sistemas interpretarem e gerenciarem os dados de um jeito eficaz. Muito bom. Então, só para recapitular o que a gente conversou. Nós exploramos como a arquitetura em camadas ajuda a organizar o software. Isso, dividindo as responsabilidades. Vimos a distinção super importante entre front-end, que é a parte da interação, e o back-end, que é toda a lógica e os dados por trás. A fachada e a cozinha, né? Exatamente. Falamos sobre como processos e threads gerenciam a execução das tarefas, um sendo isolado e o outro compartilhando memória dentro de um processo. E as implicações de cada um. E, por fim, entendemos o papel vital dos metadados, os dados sobre dados, para descrever e organizar toda a informação. Entender esses conceitos todos, sabe? Não é só para quem desenvolve software. Acho que ajuda qualquer pessoa a ter uma noção melhor de como a tecnologia que a gente usa funciona por baixo dos panos, né? Quais são as escolhas, os desafios que existem ali na construção e na gestão desses sistemas. Com certeza. E fica aqui talvez uma reflexão final. Pensando que os sistemas hoje estão cada vez mais distribuídos, rodando em nuvens, quebrados em microserviços, como será que esses conceitos que a gente discutiu, camadas, separação de responsabilidades, gerenciamento de processos e threads, estão evoluindo para lidar com essa nova realidade de escala gigante e interconexão global? Fica aí a pergunta.